O mistério da Arca. Revelações que a ciência moderna não consegue ignorar. Você pode achar que conhece a história da Arca de Noé, mas o que engenheiros e arqueólogos modernos estão descobrindo vai abalar tudo o que você pensava saber. E não estamos falando de contos infantis. Estamos falando de proporções matematicamente perfeitas, engenharia naval avançada e um sistema de sobrevivência que mesmo hoje desafiaria a lógica de construção moderna. Como uma embarcação de madeira construída por um homem de 600 anos, sem guindastes, sem aço, sem tecnologia, teria resistido a um ano inteiro de dilúvio, abrigando quase 7.000 animais sem colapsar. A resposta vai te surpreender. Gênesis 6:15 descreve dimensões específicas que, quando convertidas, resultam em 135 metros de comprimento, o equivalente a um campo de futebol profissional com a altura de um prédio de 4 andares. Um gigante flutuante criado séculos antes do conceito de navio existir. E aqui começa o mistério. Engenheiros navais sul-coreanos testaram essas proporções em simulações modernas e descobriram algo perturbador. A relação 6:1 entre comprimento e largura oferece estabilidade ideal para mares violentos. Um equilíbrio tão perfeito que ainda hoje é usado em navios cargueiros. Como Noé sabia disso? Se você quer descobrir o segredo do sistema de ventilação, a logística do cocô de milhares de animais e os compartimentos ocultos dessa embarcação, veja o que vem a seguir. Imagine viver trancado em uma imensa caixa de madeira por mais de 370 dias, com sua família e milhares de animais. Sem energia elétrica, sem sistemas modernos, com chuva caindo dia e noite. Como sobreviver? A Bíblia menciona apenas que Noé fez tudo conforme Deus ordenara, mas engenheiros modernos descobriram indícios de um sistema tão bem planejado que parece impossível ter surgido sem intervenção superior, a começar pelo controle de ar. Acima da estrutura havia uma abertura chamada sohar com apenas um côvado de altura, mas posicionada de forma estrategicamente perfeita. Ela criava uma corrente de convecção natural entre os 3 andares, renovando o oxigênio sem precisar de qualquer tecnologia. Sim, ar fresco, em todos os níveis, sem ventilador ou eletricidade. E os dejetos? Estima-se que os ocupantes geravam mais de 1 tonelada de fezes por dia, mas havia compartimentos inferiores adaptados para isso. Um sistema de inclinação de pisos, canaletas e tanques de armazenamento com isolamento natural. O revestimento da arca, betume, um selante usado até hoje na construção civil moderna, que além de impermeabilizar, dava à madeira flexibilidade contra impactos violentos. E os animais? Eram jovens, subadultos, com metabolismo menor e menos produção de resíduos. Os maiores ficavam no andar inferior, perto do centro de gravidade. Os médios no andar do meio. As aves no andar superior. Divisão estratégica, como em embarcações militares modernas. Essa não era uma tábua boiando no mar. Era uma fortaleza viva sobre as águas. Se quer entender como Noé selecionou os animais, como a genética moderna explica a diversidade pós-dilúvio e o que realmente havia dentro da arca, veja a seguir. Agora que você já viu o nível de engenharia envolvido, surge uma pergunta inquietante. Como a diversidade genética atual de animais e de seres humanos poderia ter emergido a partir de tão poucos sobreviventes? Estudos modernos mostram algo fascinante. O termo bíblico espécie não corresponde ao conceito científico moderno. A palavra usada é min, que significa tipo ancestral, o ancestral comum de um grupo de criaturas. Por exemplo, um único tipo canídeo teria originado lobos, raposas, coiotes e todos os cães atuais.
A partir de aproximadamente 100 tipos, estima-se que menos de 7.000 animais estavam na arca. Jovens, saudáveis, férteis, o suficiente para repovoar a terra. E quanto ao ser humano? Apenas 8 sobreviveram. Mas, segundo a genética populacional moderna, é matematicamente possível que toda a diversidade étnica atual venha de um único núcleo genético, através de mutações, deriva genética e adaptações pós-diluvianas. Além disso, algo muda radicalmente após o dilúvio. Deus permite o consumo de carne. Até então, o homem era vegetariano. Mas em Gênesis 9:3, surge a permissão divina para comer tudo o que se move. Isso não é um detalhe, é uma mudança estrutural no plano de sobrevivência da humanidade. A adaptação foi dura. O sistema digestivo humano ainda carrega traços de uma dieta herbívora. Intestinos longos, dentes planos, baixa produção de ácido. A humanidade foi empurrada para um novo modo de vida em um mundo pós-diluviano mais hostil, frio e instável. E o arco-íris não foi um enfeite, foi o símbolo de uma nova aliança, de um plano adaptativo, de um Deus que recomeça com o que resta. E se você quer descobrir os segredos da Bíblia e da humanidade, inscreva no canal e venha com a gente.